Bom dia, amigos, tudo bom? Hoje vamos falar sobre filmes e a influência deles na nossa vida. Olha, eu sou roteirista de cinema. O que isso significa? Significa que eu escrevo histórias, pela graça de Deus, que vão ser mostradas em forma de filme. O roteiro é um formato, é uma forma, uma maneira de escrever essa história. O livro, você lê lá o livro, ele vai de uma linhazinha a outra e vai contando a história, é uma narrativa. O roteiro a gente escreve diferente, conta o cenário, conta a reação e tem muito diálogo se for um filme dessa maneira que ele vai ser apresentado, né? Então, é muito legal. Para cada página é 1 minuto. Então, aí você tem um filme de 1 hora e pouco, você coloca lá essa quantidade de páginas. Claro que é uma regra que pode ser mudada. Muitas vezes pode levar mais de 1 minuto, por causa que tem toda aí uma cena que vai levar mais que isso. Então, não necessariamente vai ter um filme de 1 hora e 50, vão ter essa quantidade de páginas. Você vai ter mais ou menos uma noção. Então, eu quero falar com você sobre a influência do filme em nossas vidas, porque realmente isso acontece, tá bom? Você pode ver aí que nós crescemos assistindo filmes com super-heróis, por exemplo. Super-heróis com capinha e poderzinho, cada um com um estilinho, um voa, outro sai raio laser nos olhos, outro sopra rápido. Isso aí é muito interessante de você assistir, mas são anseios pessoais de quem escreveu o filme, de quem escreveu a história, ou ele foi criado para um objetivo. Veja bem, por que o filme influencia a nossa vida? Porque ele é uma história. Você tem aí aquela mulher, Sherazade, né? O rei lá, o sultão, ele liquidava as mulheres no dia seguinte e que ele ficava com elas. Então, para não acontecer isso com ela criou uma novela, que é um pouquinho da história, todo dia um seriado que não acabava, para que o rei ficasse curioso e mantivesse ela viva. Então, é muito interessante você entender que nós, os seres humanos, gostamos de história. Quando nós somos crianças, tem as historinhas para crianças, tem as fabulazinhas, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Toda criança conheceu essa historinha e a gente, quando adultos, né, lembramos dessa história. E por aí vai, tem várias outras historinhas infantis que depois viraram desenho animado, filmes, e então que tem um objetivo, tem ali um desenrolar, tem ali a moral da história. Então, história é uma explicação, uma ilustração, um raciocínio que é desenvolvido para chegar a um objetivo, para chegar a um entendimento, tá? Para você entender aquele resultado de uma forma mais precisa, mais completa, tá bom? Então, a história é uma forma legalzinha de explicar alguma coisa, de fazer você pensar e entender alguma coisa. Isso é uma história. Então, as histórias, quando elas são interessantes, ela pega a atenção da pessoa, né? Você fica ali, como é que vai ser, o que vai dar isso, como é que vai acabar isso e tal.
Aí você começa, uau, então agir assim tem esse resultado. Agir da outra maneira tem esse outro resultado. Então você aprende através de ouvir o que o outro já fez. Então, como a nossa vida é um aprendizado constante, ao assistir um filme é ouvir uma história, é ver uma história encenada que vai levar a um resultado, a um entendimento, a um conceito. Então, gente, eu quero falar isso. Quando você liga um filme, começa lá, play, você começa a assistir, alguém escreveu aquele roteiro e tem um objetivo. Seja qual for, existe um objetivo. A pessoa está te contando uma história para quê? Por bilheteria? Tem filmes comerciais que são banais, é só mesmo para fazer uma emoção atrás da outra, tipo carro pegando fogo, cara voando, tiroteio, blá blá blá, que vai fazer você ter aquele monte de emoção ali durante 1h30 e fim. Final feliz, que é uma fórmula, todo mundo gosta de assistir e fica tranquilinho, mas o desenrolar daquela história até o final feliz vai, ó, entrando no seu subconsciente. E isso você tem que entender. É um roteirista escrevendo filme comercial, ou documentário, ou romance, ou comédia, ou drama, filme de ação. Cada gênero de filme vai tocar uma emoção em você. Então, quem está por trás do roteiro? Qual é o interesse? Porque é uma quantidade considerável de pessoas que vai assistir esse filme, que vai ver essa história e vai pensar da forma que foi induzido a pensar. Então, eu vim falar com você o seguinte: nós, seres humanos, somos influenciáveis, somos moldáveis. Que ótimo, porque assim a gente vai aprendendo, a gente vai modificando, a gente vai se lapidando, a gente vai construindo a si mesmo, no sentido de vendo que uma coisa está errada e conserta, e vai ali crescendo, né? Então é bom a gente ser influenciável, mas é nesse ponto que você tem que entender que, por sermos influenciáveis, não podemos ficar dando atenção a qualquer tipo de influência, porque vamos ser influenciados. Veja, um exemplo para você. O nosso corpo. Se a gente come fruta, verdura, não come fritura, não come muito carboidrato, a gente vai ter um tipo de físico. Se a gente faz tudo ao contrário disso, come outras coisas, come só pão, ou come fritura, bebida alcoólica, a gente vai ter outro tipo de físico. Assim como o nosso corpo é moldável pela comida que a gente come, nossa personalidade é moldável por aquilo que a gente vê, assiste, ouve. Ok? Então, gente, o que me preocupa, a qualidade do cinema é péssima no sentido só sexual. O cinema, principalmente o brasileiro, né, que é feito só no Rio de Janeiro, todo mundo só pensa no Rio de Janeiro quando fala em cinema, e porque eles botam mais veiculando do que o resto dos estados que produzem pouco, tem pouco recurso, blá blá blá. Então o que aparece aqui dentro do Brasil e lá fora é só o Rio. E eu percebo desde sempre que a produção cinematográfica carioca, que representa o Brasil lá fora e aqui dentro, é precária, é de baixa qualidade, exalta o sexo, exalta coisas horríveis que a gente tem que não exaltar. Então, você tem que procurar produções cinematográficas, quer dizer, você tem que procurar filmes, obras que te influenciem bem, que façam você se sentir bem e reforcem a sua personalidade no sentido de hombridade, né, dignidade, ética, respeito ao próximo.
paz. Então, você tem que buscar filmes que retratam a realidade e que te levam a fortificar o bem que a gente tem que ter no nosso coração, para que a gente pratique o bem. Porque antes de você fazer uma ação, né, antes de você criar uma ação, antes de você ter uma atitude, qualquer coisa que você faz, é a partir do seu pensamento, do seu sentimento. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca no seu pensamento, no seu sentimento. Então você não pode mesmo assistir porcaria. A arte em si, em todas as suas vertentes, literatura, música, pintura, tudo que você vê lá que são as artes, cinema é a 7ª arte, e você vai lá na internet e procura quais são as artes e você vai ver lá, tudo que você vê que é arte vai te influenciar. Então, a arte está sendo manipulada para influenciar as pessoas de forma maléfica, para as pessoas quererem agredir, quererem acreditar que felicidade está no dinheiro, querer acreditar que quem fala de religião é otário, engraçado, palhaço, querer acreditar que se o país vai mal, cai na gargalhada, comenta ridicularizando, aqueles personagens, gente, que são pessoas, vão ser imitados pelas outras pessoas. Por mais que você ache isso esquisito, a maioria das pessoas no mundo buscam referencial para seguir. Ao invés de buscar o referencial nos pais, às vezes ele não tem os pais que ele considera ou não são mesmo éticos, então ele fica assim perdido, porque a obrigação dos pais é aprimorar a si mesmo, consertar a si mesmo, para que possa influenciar bem e criar bem os seus filhos. Então, se os pais não estão fazendo isso, os filhos ficam perdidos. Aí eles vão buscar referencial no professor, referencial nos filmes, geralmente. É o que mais acontece. Então, o que você tem que fazer? Você tem que assistir e ler e apreciar coisas que realmente vão fazer bem para você. Lembra que tudo é como comida. Você vai ingerir e aquilo vai começar a fazer parte de você. Então você tem que comer coisa saudável, então também você tem que assistir coisa saudável. Você não pode assistir um filme que ri da coisa séria, que distorce conceitos de ética, que acha que pode tudo, vamos bagunçar o coreto que tá tudo bem, tá tranquilo, isso é engraçado pra caramba. Você não pode assistir isso porque você vai acabar imitando, você vai fazer isso, você vai ser influenciado. Então você pode observar que Hollywood ultimamente, né, tá fazendo filmes ocos, filmes que chega no final você se sente assim, o que eu aprendi disso? Que porcaria é essa? Você se sente assim vazio. Você se sente pobre intelectualmente. Você pensa que cheguei aonde? Eu gastei aqui 1h30 assistindo isso e eu tô me sentindo mal. É como você comer fritura, é como você entupir de bebida alcoólica, entende? Filme faz isso com você. Livro faz isso com você. Se for ruim, vai te influenciar e você vai acabar se sentindo mal. E aí você vai ver a vida pela perspectiva que aquele filme te mostrou. E você vai começar a desvalorizar as pessoas e a você mesmo, porque você é uma pessoa, se você assistir filmes que desvalorizam as pessoas, que ridicularizam as pessoas. Você vai começar a ficar agressivo se você assiste filmes daqueles caras bombados de academia que fica tirando, eu vou resolver tudo assim, Você vai começar a fazer isso, vai começar a concordar com as pessoas que fazem isso e achar que é assim mesmo que tem que ser. Você vai esquecer totalmente o que Deus te ensinou, que está na Bíblia e você tem que seguir para o seu bem. Ali está o alimento saudável que você precisa para estar forte espiritualmente e fisicamente. Ele tem toda a explicação correta para você seguir.
Então, como roteirista de cinema, como autora de livros para adultos e infantis, eu vim para gravar esse vídeo para você e dizer: sai fora de porcaria, não ingere porcaria no cinema, na literatura, na música e na pintura, né? Porque é arte, que você vai achar que tudo é artístico. A arte é uma ferramenta influenciadora potente. Ela é para a gente manifestar o nosso pensamento, assim, a gente começa a escrever e tal, e depois a gente mesmo dá uma olhada, é como exteriorizar o seu íntimo e perceber ali como é que é. Não significa que é para você seguir. Eu fico impressionado de ver em exposições quadros e aí as pessoas começam a interpretar aquele quadro. Aquilo é a sua forma de ver aquela obra, mas com toda certeza não é igual ao autor daquela obra, não é igual ao seu sentimento, a sua interpretação não é igual ao sentimento daquele autor, tá? E livros também, você pega um livro ali, tem a capa bonita e tal, chamativo, um título maneiro, e quando você começa a ler, só porcaria, sai disso. As coisas, as obras para você adquirir, para você se deixar influenciar, tem que estar em conformidade com o certo, com o correto, com o respeito, tá bom? Busque apenas coisas boas na sua vida, assim como você busca só comida saudável, porque agora, no século 21, descobriu que isso é bom para você, para o seu corpo. Busque também só arte que esteja em conformidade com o bem, com o correto, com o certo que Deus nos ensinou. Está na Bíblia. Para de rir de tudo, para de ficar achando que o que passa na televisão é o que você tem que seguir, é o que passa no cinema, o que você tem que seguir. Para de assistir filme aí de plataforma na internet, porque é badalada, famosa, vou assistir. Para com isso, você não sabe quem está por trás dessas produções e com qual objetivo. E eu posso te afirmar que do jeito que está a sociedade, tá bangalô, tá fazendo o que quer, está perdida, está sem rumo, é influenciada por filmes, músicas, clipes pornográficos de músicas com letras repetitivas que não tem nada a ver, não canta nada, não tem história boa. Então isso aí está influenciando as pessoas mal pra caramba. E aí elas sentem mal, pensam mal e repetem o mal que elas veem nos filmes. Ainda mais porque filme é muito mais fácil de você assistir e assimilar do que um livro. Ler um livro dá trabalho, você tem que pensar, você tem que imaginar aquela cena na sua cabeça. Isso é trabalho. Tem gente que tem preguiça de ler por causa disso. É muito mais confortável assistir um filme. É muito mais confortável, prático e rápido. Você vê e pronto. Não precisa ficar lendo, passando a página. Você tá vendo ali e pronto. Para de ver merda para você não se tornar uma merda, para sua vida não se tornar uma merda, para você não achar que o mundo é uma merda. Para com essa merda. Busca o que está na Bíblia, reforça você como pessoa de bem e se recuse a assistir porcaria no cinema. Beleza? Grande abraço.